Graças, paz, igreja, boa noite. Nesse domingo a gente queria dividir com vocês uma palavra muito especial que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 9, onde Jesus disse: Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. E então virá o fim. Jesus faz uma recomendação. Primeiro ele informa que nós seremos perseguidos, nós seremos maltratados, mas ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. O que Jesus quer enfatizar quando ele dá essa informação? Aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que ficar firme. Jesus quer enfatizar que apesar de todas as adversidades, de todas as lutas, a vitória não é dos nossos opressores. No final das contas, a vitória será nossa, será daqueles que são seus filhos, chamados segundo o seu propósito, daqueles que permaneceram fiéis apesar de todas as coisas. E a Bíblia diz que após todas essas coisas, o Evangelho será pregado para todas as nações e então virá o fim. Mas o que é o fim, senão o encontro da igreja com Cristo? O que é o fim, senão a revelação da vitória de Cristo sobre a morte, sobre as dores, sobre as ruínas, sobre o desespero, sobre o caos que nos assola, sobre as doenças? O que é o fim, senão a vitória de Cristo sobre o madeiro? O que é o fim, senão o nosso encontro com o Pai? Eu te convido nessa noite a meditar nas Escrituras, a se aproximar de Deus, a declarar que Ele é o seu Rei e que o fim de todas as coisas não é nada senão o nosso encontro com o Pai, senão a nossa volta para casa, senão o nosso reencontro com o nosso amado. Apesar de todas as dores, de todas as aflições, que você medite nessa noite, nessa canção, que você reflita que o Senhor é o nosso conforto, Ele é o nosso amor, Ele é o nosso amado, e Ele é o noivo da sua igreja. Amém? Braços
irmãos, graças a paz. Hoje nós queremos trazer uma reflexão no Salmos número 1, onde o salmista diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Versículo 6, na versão NVI, diz o seguinte: Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Muito bem, este salmo, ele fala de dois caminhos ou duas condutas a qual o ser humano muitas vezes trilha. É um salmo de bastante clareza em relação à vontade de Deus e o propósito de Deus para a vida do ser humano. Entendemos que para sermos aprovados por Deus, nós precisamos e devemos, de fato, observar o que a Bíblia diz. Vejamos que o texto vai se referir a dois tipos de pessoas, o justo e o ímpio. E quando fala do caminho do ímpio, fala de modo bem claro, de pessoas que são totalmente com a vida fora do propósito de Deus. São pessoas que têm uma conduta que é reprovada por Deus. Então, o ímpio é uma pessoa que ele está sendo reprovado por Deus devido à forma a qual ele conduz a sua vida, devido à maneira que ele se comporta perante Deus e perante a sociedade. Então, é uma pessoa que vive na prática do pecado, é uma pessoa que ama o pecado, são pessoas arrogantes, briguentas, injuriosas, inimigas do bem, são pessoas mentirosas, escarnecedoras, são carnais, rejeitam a vontade do Espírito Santo, zombam das coisas de Deus. Então, essas são as pessoas ímpias, são as pessoas que de fato são reprovadas por Deus, são pessoas que não devemos nos espelhar nelas. E muitas vezes as pessoas aparentemente são bem-sucedidas, mas não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus que elas fiquem dessa forma. Muitos acham que pelo fato de a pessoa ser escarnecedora, ser ímpia e são bem-sucedidas, que Deus está aprovando. Deus não está aprovando isso. Deus não aprova, pelo contrário, Ele reprova tais pessoas. E o salmista, ele nos mostra pelo menos 3 orientações essenciais para o cristão ou para o justo neste salmo. Primeiro, não andar no conselho dos ímpios, ou seja, não podemos seguir o conselho, a orientação de pessoas ímpias, porque elas não têm nada de bom para nos oferecer. O caminho dela é torto, o caminho dela não condiz com a vontade de Deus. Então, eu não posso andar no conselho ímpio. Eu não posso andar no conselho de pessoas que amam o pecado, pessoas que são apaixonadas pelo pecado. Eu não posso, de fato, me associar com esse tipo de pessoas, Ou seja, são pessoas que não têm uma sintonia com Deus, são pessoas que são fora do padrão estabelecido por Deus, são pessoas que não agradam a Deus, são reprovadas por Deus. Então eu, na condição de servo de Deus, eu não posso andar, eu não posso seguir o conselho de tais pessoas. Então o salmista, ele é bem claro quando ele diz que não devemos andar no conselho dos ímpios, ou seguir o conselho dos ímpios. Também ele diz o seguinte: não se detém no caminho dos ímpios, ou seja, no caminho dos pecadores, no caminho dos perversos. Eu não posso me deter, eu não posso imitar o caminho deles, eu não posso viver de acordo com aquilo que eles praticam, daquilo que eles fazem no seu dia a dia. Então eu não posso de maneira nenhuma me deter no caminho dos pecadores. Eu preciso de fato olhar de forma mais ajustada para o propósito de Deus, não permanecer
em comunhão contínua. Ou seja, tem pessoas que servem a Deus, que estão na igreja, mas elas permanecem em comunhão com pessoas que são apaixonadas pelas práticas pecaminosas. Elas estão convivendo com as pessoas, estão em sintonia com as pessoas e muitas vezes até apoiam os erros das pessoas. Então a Bíblia vai reprovar. Se você é justo ou está na condição de justo, você não pode se envolver, não pode se deter no caminho dos pecadores. Você tem que abrir mão desse tipo de pessoas, né? Você não pode se associar a elas, porque se você fizer assim, você vai ser um igual a elas, né? Por mais que você busque viver em santidade, uma hora ou outra, você vai concordar, apoiar o pecado das pessoas. Então o salmista, ele diz para mim, para você não nos determos, não imitar, não seguir, não estar em comunhão com esse tipo de pessoa, né? Nós devemos, por obrigação, até por conta da própria palavra de Deus, evangelizar as pessoas, anunciar o evangelho para elas, mas não podemos andar em comunhão com as práticas delas, de forma nenhuma. Ele diz também, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, eu não posso ficar à vontade no meio de pessoas escarnecedoras, né? Tem crentes que gostam de ficar com pessoas que escarnecem do evangelho através de piadas, de mau gosto, que falam mal de pastores, que falam mal de Deus, que criticam a igreja, que escarnecem a igreja. E esses crentes muitas vezes estão ali ouvindo e concordando, porque se eles não discordam, mas estão ali apenas ouvindo, estão concordando com aquilo que essas pessoas pecadoras, ímpias estão falando. Então, se eu quero de fato estar numa condição de justo, eu preciso de fato não andar ou abandonar todo o conselho ímpio. Eu preciso deixar de caminhar, de imitar ou deixar de me deter no caminho dos pecadores, e eu não posso também me associar a eles a ponto de estar à vontade no meio deles, da forma que eles vivem, da maneira que eles praticam a sua conduta de vida. Se eu me associar e ficar à vontade no meio deles, na verdade eu vou estar me igualando a eles, né? E isso é reprovado por Deus. Então eu não posso ficar à vontade no meio deles. Eu tenho que pregar o evangelho, defender as causas de Deus e anunciar de fato um evangelho verdadeiro, para que as pessoas possam olhar para mim, olhar para você e ver de fato que nós somos pessoas que temos uma conduta diferenciada. Então a conduta do ímpio é totalmente distorcida, não é uma conduta a qual agrada a Deus. Deus reprova totalmente. Tais pessoas estão condenadas ao abismo. Se elas não se converterem, não mudarem de posição, elas serão reprovadas e por fim serão condenadas. Então a Bíblia é muito clara. Se eu quero ser justo, se eu quero alcançar o bem da parte de Deus, se eu quero ser bem-aventurado, eu preciso abandonar o caminho dos ímpios, eu preciso abandonar o conselho dos ímpios. E por outro lado, nós observamos que enquanto o caminho do ímpio é marcado por uma conduta pervertida, é marcada por práticas de pecados, por coisas terríveis, já o caminho do justo é marcado por uma conduta exemplar. Então o justo, aonde ele estiver, a conduta dele é uma conduta exemplar. E meu irmão, minha irmã, se a sua conduta não está condizendo com aquilo que a Bíblia diz, se a sua conduta não é exemplar, alguma coisa está errada. Em algum momento da sua vida você caiu ou está caída. Se você não está vivendo uma conduta exemplar na sua caminhada, na sua trajetória de vida, alguma coisa precisa ser mudada. Você precisa voltar ao primeiro amor, ser uma pessoa exemplar. O salmista ele vai aqui neste salmo mostrar motivos que mantêm a conduta do justo exemplar. E nós precisamos observar esses motivos a qual a Bíblia vai destacar neste salmo e caminhar por esses motivos, caminhar por este caminho, porque este caminho de fato vai ser aprovado por Deus. Então o salmista ele diz que a satisfação do justo está nas Sagradas Escrituras, né? Ou seja, ele
vai ser firme na posição de dizer que a pessoa justa é aquela pessoa que medita nas Escrituras dia e noite, ou seja, o prazer dessa pessoa está em meditar na palavra de Deus. Então, o justo é aquela pessoa que abandonou o conselho ímpio, que abandonou as práticas pecaminosas e agora está sendo conduzida pelas Escrituras. É uma pessoa que ama Deus, é uma pessoa que ama a palavra do Senhor, é uma pessoa que está meditando constantemente na Sagrada Escritura. Ou seja, ela é uma pessoa que tem prazer em conhecer a vontade e o propósito de Deus. Se nós, como cristãos, não temos prazer na lei do Senhor, se não temos prazer em buscar conhecer a vontade e o propósito de Deus, nós precisamos nos converter novamente. Nós precisamos voltar de fato de maneira urgente ao primeiro amor, para entender o propósito de Deus, entender a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Eu não posso viver apenas por viver, eu não posso apenas ir à igreja, eu não posso simplesmente dizer que sou cristão. Eu preciso viver de maneira coerente com as Escrituras, equilibrada com as Escrituras, moldado pelas Sagradas Escrituras. Ou seja, o salmista ele declara que o justo é aquela pessoa que medita dia e noite. Ele não é apenas uma pessoa que lê as Escrituras, mas ele medita, ele tem prazer em estar meditando, refletindo nas Escrituras, buscando conhecer a bondade de Deus, entender o propósito de Deus. É uma pessoa guiada pelas Escrituras. Ou seja, o justo, tudo que ele vai fazer, ele vai buscar orientação de Deus. Ele não age de forma autônoma, ele age segundo a vontade de Deus. Ele está preocupado primeiramente em agradar aquele que vive e reina para todo sempre. O pensamento do justo é agradar a Deus. O comportamento dele demonstra uma gratidão a Deus. Ele é a pessoa que reflete luz, porque ele é guiado pelo Espírito Santo. É uma pessoa que tem prazer em falar das coisas de Deus. E por falar em prazer, em falar das coisas de Deus, qual tem sido o seu prazer, meu irmão, minha irmã? Principalmente nesses dias aos quais nós estamos vivendo distante da igreja. Qual tem sido o seu prazer? Você tem tido prazer em falar de Deus para as pessoas? Você tem enviado mensagens a respeito da bondade e misericórdia de Deus para as pessoas? Você tem levado mensagens de consolo para as pessoas? Ou você tem aproveitado esse tempo, a qual não está tendo oportunidade de ir ao templo, adorar o Senhor, e tem feito coisas desagradáveis? Como tem sido o seu comportamento nesses dias de quarentena? Como você tem avaliado esses dias aos quais você está longe, distante da igreja? Está sentindo falta da igreja? O salmista, ele declara no Salmo 42 que a alma dele estava abatida, porque ele estava no exílio, e estava distante do templo. Ele tinha saudades do templo, ele tinha desejo de ir à presença de Deus. Será que você já está sentindo esse desejo de ir à igreja, de estar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de ouvir uma ministração? Ou simplesmente se acomodou e acha que já está boa a sua vida, que basta ficar em casa, assistindo algumas mensagens pela internet, participando de algumas lives, ouvindo outros ministros pregando a palavra de Deus? Você está satisfeito com isso? Ou deseja de fato ir à casa de Deus, ter prazer de estar na casa de Deus, ter prazer em fazer a vontade de Deus? O justo, ele sente prazer nas coisas de Deus, ele sente prazer em falar de Deus, ele sente prazer em mencionar as Escrituras. Então é essa pessoa que de fato o salmista mostra como uma pessoa justa, uma pessoa exemplar, uma pessoa que de fato o olhar dela está voltado para as coisas lá do alto. Ela pensa nas coisas de Deus, ela pensa nas coisas celestiais, ela não está presa a este mundo. A pátria dela é a pátria celestial. Ela está aqui como um forasteiro, está aqui como um peregrino. O entendimento do justo é que um dia ele voltará para a pátria celestial e vai estar com Deus. Então, o justo, de fato, ele pensa nas coisas do alto.
E se você está na igreja, se você frequenta a igreja, se você é membro de uma igreja, se um dia você entregou a sua vida a Jesus, mas tem pensado totalmente diferente daquilo que eu estou falando hoje, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa voltar de forma urgente para aquilo que a Bíblia aponta como justo, como coerente, como moral, como uma conduta adequada e exemplar, para que possa ser aprovado por Deus. Caso contrário, se você continuar seguindo o conselho ímpio, se você continuar alheio à vontade e ao propósito de Deus, você está sendo reprovado por Deus. E sendo reprovado por Deus, você corre o grande risco de receber a condenação eterna. Então, é hora de nós pararmos um pouco e começarmos a avaliarmos a nossa vida, a nossa conduta, o nosso comportamento, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, as nossas discussões em público. Então, nós precisamos avaliar tudo isso. O teu comportamento está condizendo com aquilo que a Bíblia diz? Ou está sendo reprovado? Então é importante avaliar. Você jamais poderá pensar nas coisas lá do alto sem ter um compromisso com as Escrituras, sem meditar nas Escrituras. Não tem como você pensar nas coisas do alto, não tem como você ter compromisso com as Escrituras. Você está meditando dia e noite. A sua vida só terá mudanças significativas se for influenciada pela palavra de Deus. A única coisa que pode mudar a sua vida de forma significativa é a palavra de Deus, é a influência da palavra de Deus, é a palavra de Deus agindo no seu coração, transformando o seu coração. Isso sim pode mudar a sua vida de forma extraordinária. Não é o psicólogo, não é o psiquiatra, não, de forma nenhuma. É a palavra de Deus agindo no coração do homem, é que tem poder de influenciar ele para que ele possa ter a mudança de vida radical e viver de forma exemplar, sendo testemunha de Cristo, sendo bem sucedido na vida, sendo uma pessoa bem-aventurada. Então, para que eu possa de fato ser exemplar, eu preciso ser influenciado pelas Escrituras. E só há um meio de ser influenciado pelas Escrituras: ouvindo e praticando e meditando sobre ela. Se eu não ouvir a palavra de Deus, e se eu não estiver pronto para praticar a palavra de Deus, eu não serei influenciado e não serei transformado. Mas a partir do momento que eu me deixo ser transformado pela palavra de Deus, eu recebo a aprovação de Deus. A minha conduta será pautada pelas Escrituras. Se o seu caráter for lapidado, transformado, ajustado segundo o propósito de Deus, certamente você vai ser aprovado por Ele. Então você precisa abrir o coração. Você precisa ser uma pessoa que tenha um coração de aprendiz, um coração voltado para aprender, um coração aberto para ouvir e aprender a palavra de Deus. Você não pode ter um coração endurecido, fechado para as coisas de Deus. Ou seja, a decisão de receber a aprovação ou reprovação de Deus pertence a você e pertence a mim. Eu é que decido ser aprovado por Deus ou reprovado, através da minha conduta. A escolha é minha, a escolha é sua. Você é que escolhe ser aprovado ou reprovado por Deus. Para isso, a Bíblia vai te dar o caminho. E justamente o primeiro salmo, ele vai apontar o caminho, ele vai dar a direção do caminho, do ímpio e do justo, da pessoa aprovada e da pessoa reprovada. E se você quer de fato ser aprovada por Deus, faça uma escolha hoje de seguir o conselho da palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de seguir o caminho do Senhor, porque só assim você vai ser de fato aprovada por Deus. Se você observar as Escrituras no intuito de refletir nela, meditar e praticar aquilo que ela diz, certamente você vai ser abençoado, certamente você vai ser uma pessoa transformada pelo poder de Deus. O caminho do ímpio, ele de fato é um caminho tortuoso, é um caminho que tem consequências irreparáveis, consequências que vai implicar na eternidade dessa pessoa. O versículo número 4 e 5 diz o seguinte:
são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Ou seja, não vão prevalecer, né? É como uma palha, o vento dispersa, logo ele desaparece, né? O versículo 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, o ímpio vai perecer se ele não se converter, se ele não se voltar para Deus. Certamente ele não será uma pessoa a qual Deus vai se agradar dele, Deus vai condená-lo. Então é uma pessoa que precisa de fato, de forma urgente, se voltar para Deus, precisa andar num caminho pelo qual Deus possa se agradar. Então o salmista é muito claro, não tem dúvidas na palavra do salmista, ele é muito claro naquilo que diz. Ou seja, se eu quero alcançar a eternidade, estar numa condição de justo, eu preciso meditar nas Escrituras, eu preciso seguir o caminho do Senhor, eu preciso viver conforme o propósito de Deus. E para viver conforme o propósito de Deus, eu preciso então seguir aquilo que a Bíblia diz. Ou seja, o caminho do justo se torna bem-aventurado, próspero e recebe a aprovação de Deus. Se eu estou na condição de justo, e se eu sigo o caminho dos justos, certamente eu vou ser bem-aventurado. É isso que o versículo 1 diz, né? Bem-aventurado. Né? Se eu estou meditando na palavra de Deus, eu serei bem-aventurado, serei próspero, serei uma pessoa bem-sucedida. Por isso, o salmista no Salmo 1:37 diz: entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então essa decisão de entrega, de aceitar a proposta bíblica, aceitar aquilo que a palavra diz, faz parte da nossa escolha. Eu preciso escolher se eu quero vida ou se eu quero morte. A minha decisão é que vai, de fato, dizer o meu destino. Se eu quero ter vida e vida eterna, eu preciso seguir o conselho bíblico. Se eu não estou preocupado com a eternidade, então eu preciso apenas me manter no conselho dos ímpios, fora do propósito de Deus. Eu preciso apenas continuar a minha vida sem prestar conta a ninguém. Mas se eu quero de fato o bem da parte de Deus, eu preciso da escolha. Você precisa da escolha. Se você quer a eternidade, você precisa fazer a escolha. Talvez, meu irmão, minha irmã, já há algum tempo você está na igreja apenas por estar. Talvez a sua vida não condiz com as Escrituras. Talvez o seu comportamento, a sua conduta não condiz com aqueles que são justos. Mesmo assim você está na igreja, mesmo assim você está no caminho, só que está cega no caminho. É preciso que você abra os seus olhos para de fato compreender a vontade de Deus e fazer a escolha certa de abandonar o conselho dos ímpios e seguir o conselho bíblico que traz vida e vida abundante. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te guie por este caminho de luz, por este caminho exemplar, por este caminho de vida eterna. Que o Espírito Santo possa te auxiliar, para que você possa compreender de fato a vontade e o propósito de Deus. Principalmente nesses dias, aos quais há muitas preocupações, muitas indagações no coração, aflições, mas certamente Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Então, entrega a sua vida ao Senhor, mude de vida, abre o seu coração e deixa Deus agir por você.